pessoal, conforme prometido, hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa mandala mística cigana. Eu sei que eu tenho apresentado muitos trabalhos, tenho feito muitas consultas, dado orientação a muitas pessoas com a utilização desse oráculo, mas eu acredito que muitos ainda devam estar se perguntando, afinal de contas, o que é essa mandala mística cigana que o Valrei tanto divulga e apresenta para nós com as suas previsões e tudo mais. Bom, o que acontece? Primeiro, a mandala mística cigana é um oráculo que reúne vários oráculos em um único jogo. Então nós vamos ter aqui, na nossa mandala mística cigana, a junção de várias informações que serão dadas em um único momento. Mas não é só isso. O mais importante é que essa mandala mística cigana, ela me chegou através de um processo também espiritual, através da intuição. Lembro eu que ao retornar de um dos eventos que fizemos para Santa Sara Kali, o qual eu frequentava e tudo mais, ao chegar em casa, já à tarde da noite, eu fui tomado por aquele pequeno, na hora do recolhimento, naquele sono, aquela coisa assim, e de repente eu me vi assim, quase que num estado, que eu poderia dizer para vocês, de um transe, entre o sono e a vigília. E nesse momento me veio uma grande visão, né? Que como se abrisse no céu um grande portal, uma grande nuvem, e à frente vinha, né, uma luz muito poderosa, né, de cor azul, e atrás dessa luz seguiam-se algumas caravanas ciganas. Na verdade eram seis verduns, 6 carroças. E nessas carroças, né, desciam 6 casais de ciganos. E a carroça que vinha à frente trazia uma caixa, um baú, né, que entregava a mim aquele baú, por um cigano que, no meu entendimento, me parecia ser o cigano Vladimir. E aí o que acontece? Quando eu recebi aquela caixa, ele dizia assim: esta é a sua missão, revelar uma nova ordem para a espiritualidade cigana. Receba e cumpra-se. Aí aquilo ficou na minha cabeça e tal, e com o passar dos dias eu fui cada vez mais sendo tocado pela importância de se pensar o que significava aquilo e tal, qual era o propósito daquilo. E aos poucos eu fui tomado por um grande interesse em entender o que estava envolvido com a espiritualidade cigana. Até porque, vocês sabem, eu sou líder de uma banda chamada Banda Gypsy Valrei e seus irmãos, e ao longo desses 26 anos de existência da banda, nós tocamos em vários locais, né? Desde fazendas, sítios, clubes, casas particulares e também em casas espíritas, em templos espíritas, principalmente ligados à parte de Umbanda e algumas tiçaras. E o que a gente pôde observar durante essa trajetória? Que apesar de haver a manifestação de espíritos ciganos nessas casas, nós observávamos que cada casa cuidava de uma forma diferente. Ainda não havia assim uma certa uniformidade quanto à questão da espiritualidade cigana. E eu entendia que, pensando nas religiões mais estruturadas, nós tínhamos para cada tipo de entidade um tipo de tratamento e etc e tal. E aquilo começou a me chamar a atenção, né? Da onde veio a necessidade de estudar como ajudar nesse processo. E foi nessa direção que me veio essa intuição de entender que, através de uma mensagem recebida pelo nosso grande líder espiritual, o cigano Vladimir, que apontou para a questão da mandala, das hastes da carroça cigana. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e entendi que a roda ao qual eu encontrei informação, ela tinha 12 hastes. E aquilo me chamou a atenção, a questão do número 12. Falei, 12? Mas 12 são os horóscopos do zodíaco, 12 são as casas zodiacais
12 são os apóstolos de Cristo. E comecei a ver uma relação muito grande do número 12 com uma série de aspectos relacionados aí à parte espiritual. E me lancei a um estudo profundo que durou aproximadamente, efetivamente, tá? De 2 a 3 anos. Depois eu continuei pesquisando, lapidando, vendo a conexão que existia entre os diversos oráculos que se apresentavam disponíveis e utilizados pela questão da espiritualidade cigana. Então o que aconteceu? Eu comecei a estudar um pouco da astrologia, da numerologia, do baralho cigano, do horóscopo cigano e também das casas zodiacais. Foi um estudo assim que me levou à compreensão de muitos aspectos relacionados à parte, ou seja, da prática da leitura da sorte, dos oráculos e tudo mais. E com o passar do tempo, eu comecei a observar que esses elementos, eles estavam querendo me dizer alguma coisa. E foi quando surgiu aí, nessa trajetória, a necessidade de caracterização das falanges ciganas. E através do estudo desse oráculo, nós vamos observar que essas energias que compõem cada casa dessa traz uma informação diferente. Elas demonstram também uma trajetória para a vida das pessoas, dos consulentes e da nossa própria vida, orientando assim. E aí, por último, eu recebi a intuição das 12 falanges dos ciganos da luz divina. Como vocês podem observar aqui na mandala mística cigana, né? Nós temos aqui as 12 falanges dos ciganos da luz divina. E cada nome desse aqui foi apresentado em função das características que essas casas aqui demonstravam para mim, entendeu? E juntando os elementos que iriam coincidentemente aparecendo, né, no estudo dessas casas, das conexões entre o zodíaco, o horóscopo cigano, o baralho cigano, os símbolos ciganos, o horóscopo tradicional, as 12 casas do astral, aliada aos elementos da natureza, eu pude caracterizar a energia de cada falange dessa daqui. E o que culminou na definição de uma proposta de uma nova ordem para a espiritualidade cigana. E, voltando a falar da nossa trajetória como músico e frequentando essas casas, eu entendi que faltava trazer algum trabalho mais voltado para esses rituais, né, esses momentos aí. E foi quando, junto à identificação da mandala mística cigana, nós também criamos 2 CDs chamados Rituais Ciganos, aonde no volume 1 eu trago um pouco, como se fosse assim, um roteiro para você conduzir entre aspas, né, uma gira cigana, ou um momento, né, de exaltação à espiritualidade cigana. E no volume 2 eu faço também canções específicas para cada cigano desse. E há 2 anos atrás nós fizemos o lançamento do livro Mandala Mística Cigana, que é o livro que traz toda essa história e toda a forma de funcionamento dessa mandala, todos os seus fundamentos, tudo aquilo que nós precisamos saber para poder utilizar essa mandala em função da melhoria e do encaminhamento das pessoas e da sua vida, tá ok? Além dela revelar coisas mais imediatas, apontar soluções para problemas mais imediatos, também é um exercício muito grande de autoconhecimento, uma vez que ela identifica as energias que te envolvem, as energias que estão ligadas efetivamente à sua vida, à sua caminhada aqui na Terra. E quando nós fazemos a identificação dessas energias, nós começamos a entender determinadas situações na nossa vida que se apresentam, que tem a ver exatamente com essas influências energéticas da espiritualidade cigana. E às vezes, assim, eu coloco para as pessoas aqui, ele traz uma denominação, né, ligada à etnia e à cultura e à espiritualidade cigana, mas, na verdade, o que nos importa
passar para você, consulente, a característica dessa energia que, de certa forma, terá uma influência na sua personalidade, na sua condução da sua vida e no seu caráter também. E um outro ponto importante que nós temos aqui em relação à nossa mandala, que é a questão do uso dos dados, né? Então nós temos aqui 3 dados de 12 lados, tá? Cada um. E quando nós jogamos os dados, os 3, cada um tem 12, 3 vezes 12, 36, que corresponde às 36 cartas do baralho cigano. E é através dessa conexão que nós vamos realizando parte da leitura que se propõe aqui a mandala cigana. E antes disso, por exemplo, apenas com os dados, nós temos como identificar as influências do passado, tá? A situação atual, o presente, e as influências do futuro ou desfecho daquele problema ou daquela situação que o consulente está apresentando nesse momento. E é muito interessante que, além de fazer isso, de dar aconselhamentos relacionados a problemas específicos, nós também fazemos aqui um mapeamento da sua trajetória espiritual, da sua trajetória durante a vida, ou seja, todos os aspectos. Quando nós percorremos cada casa zodiacal que se apresenta aqui. Por exemplo, nós temos aqui a casa de número 4, que a energia que emana dessa casa tem a ver com o aspecto da segurança, da proteção, de como você trata as coisas que diz respeito ao seu autocuidado, à sua proteção, à sua segurança, o apoio que você traz na sua vida, tá ok? Então nós vamos percorrendo todas essas casas, dando ao consulente uma excelente orientação para a sua vida, para a condução, e às vezes é surpreendente porque muitas coisas a gente às vezes não entende porque acontece na nossa vida, porque sempre essa situação se repete na minha vida. E às vezes, na leitura da mandala, quando nós realizamos isso aqui, ela mostra para nós quais as energias e que tipo de influência que está se apresentando, que nos coloca naquela situação, tá? Só uma ressalva: quando nós falamos aqui das lideranças de cada falange dessa aqui, não significa dizer que quem trabalha com a espiritualidade... Não, mas você está dizendo que o meu cigano espiritual, né, o meu cigano, por exemplo, do meu caminho, é a cigana sulamita. Mas a cigana que trabalha comigo é a Maria Rita. Mas o nome da Maria Rita não está aqui, né? Isso é muito comum as pessoas perguntarem. O que significa dizer o seguinte: esta cigana ao qual você se refere, ela pode pertencer à falange desta cigana que está aqui, por exemplo, da cigana sulamita, porque a cigana sulamita, ela comanda os ciganos da realização. Então, esta cigana que se identifica como cigana Maria Rita, ela pode pertencer à falange da cigana sulamita, tá entendendo? Então, algumas vezes, ciganos dessa falange vão utilizar o nome da sua liderança com a permissão divina, vão estar utilizando o nome daquela liderança, mas nós sabemos que é uma falange cigana que tem propósitos, que tem compromissos relacionados àquela falange cigana que se apresenta ali, tá ok? E, para completar, foram duas coisas, duas inovações, duas novidades, duas coisas que eu acredito que foram assim, o grande diferencial desse oráculo para os oráculos já existentes, que foi exatamente isso: a criação, o surgimento das falanges dos ciganos da luz divina, a utilização dos dados, né, conjugado às cartas do baralho cigano, e finalmente o uso da estrela de Davi, né, da estrela de Davi, que ou o hexagrama ou a estrela cigana também, como é conhecido, e que
a estrela de Davi, ela foi a grande revelação desse oráculo, porque ela vai trazer para a gente revelações sobre o seu karma ativo e o seu karma passivo. A partir da identificação da sua carta natal, que é dada pela sua data de nascimento, nós vamos identificar as suas características que você traz na sua alma, no seu espírito, em decorrência de outras existências, de outras reencarnações, que ela está incorporada ao seu espírito, está incorporada à sua trajetória. E ao mesmo tempo ela vai apresentar para nós como você deve utilizar ou potencializar aquelas características que você já traz de outra existência no caminho da sua evolução. E é tão interessante que em uma determinada situação, eu ao realizar essa etapa da mandala mística cigana, conversando com a consulente e tal, e apresentava aqui que características que ela tinha de defender pessoas, de buscar livrar pessoas de situações complicadas e tal. Aí eu pergunto a essa pessoa, vem cá, você é advogada? Ela não tinha falado para mim, você é advogada? Ela puxou a carteirinha dela da OAB comprovando aquilo. Então, muitas dessas informações, muitas dessas heranças que nós trazemos, elas vêm junto conosco para se aprimorar e para nos direcionar no caminho da nossa evolução. É muito interessante. Então isso foi uma grande revelação. Nós sabemos que a estrela de Davi é um instrumento extremamente poderoso, sempre ele está presente na maioria das civilizações, né? Representa aí um marco importantíssimo que foi agregado a esse trabalho da mandala mística cigana, tá ok? Eu queria, lógico que a intenção nossa aqui é disseminar esse conhecimento cada vez mais. Nós estamos preparando para vocês um curso online sobre a mandala mística cigana, onde nós vamos nos aprofundar no entendimento de cada situação dessa daqui, os detalhes, como jogar, quais as modalidades de jogo existentes, tá ok? E temos também, com base, né, nesse estudo, nós trazemos também essas cartas de apoio, né, da mandala mística cigana, onde aqui nós temos o resumo de cada casa, né? As falanges, o símbolo cigano, o símbolo do horóscopo, a numerologia também, que é super importante aqui nesses estudos. Cada número desse também, na hora do jogo, são tratados sob o ponto de vista da influência da numerologia e da astrologia. Então aqui nós vamos ter, ó, aqui, desde a falange, a liderança, características da liderança, qual é o valor que defendido por aquela casa ou por aquela falange, aqui o símbolo cigano de referência, a casa astral, o que essa casa astral representa e como ela é analisada. Aqui nós temos também o elemento da natureza que compõe aqui também o nosso jogo e a influência zodiacal para aquela casa, tá? Algumas pessoas até chegaram a fazer uma conexão, uma semelhança com o mapa astral. Não, o mapa astral é uma coisa muito profunda, muito elaborada. Lógico que eu também passei por essa análise, por esse estudo, mas a proposta aqui é uma proposta diferente. Nós trabalhamos em função da identificação das energias que permeiam a sua vida, sob o ponto de vista da espiritualidade cigana, tá? É muito importante, assim, tem ajudado bastante gente, não só pessoas ligadas à espiritualidade cigana, ou à cultura cigana, ou à parte até espírita e esotérica, mas também pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo com nenhuma dessas realidades, até porque nós trabalhamos a movimentação interna das pessoas, as energias que envolvem aquelas pessoas que ali, né, se apresentam para consulta, tá legal? Então, era esse papo que eu queria ter com vocês, lembrando, né, que o nosso livro da mandala mística cigana, quem tiver interesse em conhecer, é só visitar o nosso site, que tem todas as orientações, como vocês adquirirem
essa leitura, até porque a proposta recebida, e isso está dito no livro, é de trazer uma proposta de uma nova ordem para a espiritualidade cigana em termos de organização dentro dos templos, dentro da Chiçara cigana, para que haja uma melhor receptividade, uma melhor utilização dessa energia, tá? Espero que com essas poucas palavras tenha elucidado algumas coisas para vocês e que vocês realmente busquem no conhecimento toda proposta que surge no sentido de trazer grandeza para a nossa vida, trazer orientação para a nossa vida, melhorar a nossa caminhada, elucidar o nosso espírito. Tudo isso tem o seu valor. Todos temos que reconhecer a importância de toda e qualquer informação que vem para agregar valor no caminho do bem, ok? Então, queria agradecer a todos vocês pela presença, por estar aqui ouvindo a gente aqui nesse bate-papo. Agradecer acima de tudo a Diolá, a Deus, ao nosso Mestre Cristo Jesus, a Santa Saracali, aos ciganos da luz divina, e que aqueles que lançarem mão de se submeter a uma avaliação, a uma consulta com a mandala mística cigana, que sejam agraciados, que realmente recebam um momento de iluminação e de fortalecimento do caminho da sua felicidade, ok? Um beijo no coração de todos e tchau!